meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Essa é uma aula para a semana 2 do PET 3. Preste bastante atenção, porque nós vamos dar orientações bastante importantes para que você realize as atividades desta semana. Ok? Nós falávamos na aula passada, na aula da semana 1, sobre a República Populista no Brasil, e nós chegamos ao governo João Goulart. O governo João Goulart ele é um período bastante conturbado da nossa história e bastante instável, que vai dar origem a esse período que nós estamos analisando, que é o período da ditadura militar no Brasil. Primeiro, por quê? Com a renúncia de Jânio Quadros, militares conservadores tentaram impedir a posse do Jango como presidente, que foi garantida aí pela campanha da legalidade. Nós tivemos aí a movimentação do político aí, Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, que atuou com o fim de garantir a legalidade e a normalidade aí da Constituição. Nesse momento, a ala aí da direita ela não vai aceitar tão bem essa situação e o Congresso ele vai aprovar aí um período parlamentarista. Isso significa que o presidente João Goulart não teria poder algum para governar, ele seria simplesmente um chefe de Estado, não um chefe de governo. Ele não teria autoridade sobre o governo. O que acabou dando problema, porque o primeiro-ministro, na época Tancredo Neves, não conseguiu conciliar o Congresso e os movimentos sociais movimentaram-se e buscaram aí um plebiscito para decidir entre presidencialismo e parlamentarismo, qual foi escolhido o presidencialismo. Quando o João Goulart chega e ele volta ao poder, ele tenta aprovar as reformas de base. Nós já explicamos isso na semana passada, detalhamos sobre quais reformas, quais áreas estavam essas reformas, mas elas eram bastante polêmicas. É importante que nós pensemos que esse período é um período aí no auge da Guerra Fria e a acusação em cima do João Goulart era justamente de estar se alinhando com o comunismo soviético. É importante nós termos em mente isso. E isso também faz parte do imaginário de muitas pessoas, o imaginário popular. Criou-se essa tensão e criou-se essa sensação de que o Brasil estava prestes a sofrer um golpe à esquerda, a se tornar comunista. Okay? As pessoas acreditavam nisso. Então, vamos observar isso. A tensão ela foi crescendo, e aí nós temos as ligas camponesas, a UNE, os vários movimentos sociais que vão marcando movimentos pró-reformas nesse momento. E aí teremos uma reação aí conservadora, que será a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse movimento ele vai dar um sinal para os militares e de algum modo encontrarão legitimidade para dar um golpe nesse momento da história do Brasil. Então, no dia 31 de março de 1964,
o general Olímpio Mourão Filho liderou um golpe que forçou a saída de João Goulart do poder, instaurando aí a ditadura militar que durou até o ano de 1985. Então, houve um golpe civil, porque haviam setores da sociedade e militar, por causa das Forças Armadas. Então, é importante nós compreendermos que há uma ditadura civil e militar acontecendo neste contexto. Okay? Eu vou trazer aqui algumas características que já estão no PET. Aí eu trouxe o que está no PET e você leia com atenção aquilo que é a proposta dessa semana. Então, está lá no quadro, né? Principais processos e características. Então, quem são os apoiadores? Empresários, imprensa, classe média, os Estados Unidos da América. Era bastante importante para os Estados Unidos, num contexto, repito, de Guerra Fria, evitar que ocorresse com qualquer outro país na América Latina o que ocorreu em Cuba, ok? Então, é do interesse dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele não contribuiu somente para a ditadura no Brasil, mas como para a ditadura em vários outros lugares da América Latina, Argentina, Chile, dentre outros. Então, esse interesse norte-americano aí, ele é bastante importante num contexto de Guerra Fria, em que estava aí a década de 1960. O sistema partidário ele foi mudando aí no decorrer da ditadura. Então, entre 1965 e 1979, o sistema era bipartidário. Havia aí um partido que se chamava Arena, que seria Aliança Renovadora Nacional, que era a situação, ou seja, era o partido dos militares, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição consentida. É uma coisa meio, mais ou menos, bem assim, é uma oposição muito mais ou menos, ok? De 1979 a 1985, passou a existir aí o pluripartidarismo, passou-se a aceitar a existência de vários partidos, como o Arena, que se tornou PDS, o MDB, que se tornou PMDB, e surgimento aí de novos partidos. PT, Partido dos Trabalhadores, PTB, PDT e PP. Então, passaram a existir esses partidos dentro ainda da própria ditadura. Houve resistência ao regime. Quem foram essas pessoas que resistiram? Frente ampla, né? Artes, cinema, música, houve luta armada, MR-18, VPR, guerrilha no Araguaia. Então, o movimento operário, greves, né, dentro aí do ABC Paulista. Então, esses eram os movimentos que resistiam. O PET traz aí uma sequência aí dos presidentes. Então, Castelo Branco, é impressionante como várias cidades ainda têm nomes de ditadores, né? Como nomes de avenidas principais. Castelo Branco, tem muitas cidades ainda, né? É importante. Castelo Branco ele é responsável pela Constituição de 1967 e o PAEG. General Costa e Silva, entre 67 e 69, que é responsável pela aprovação aí pela
posição aí do ato institucional 5, do AI-5, e pelos anos de chumbo, que é a ditadura ficando mais forte, né? 69 a 74, o governo Médici caracterizou-se aí pela luta armada e pelo milagre econômico brasileiro. 74 a 79, Geisel, a Lei Falcão, o Pacote de Abril e também a Lei da Anistia. Essa Lei da Anistia vai ser importante para nós falarmos sobre Comissão Nacional da Verdade. E nós vamos comparar um pouco aí com outras comissões que existiram pelo mundo. 1979 a 85, nós temos o governo Figueiredo, que vai se caracterizar pelo pluripartidarismo, né, por uma abertura política, pela campanha diretas já e por uma redemocratização ainda restrita. E vamos continuando aqui. Houveram aí atos institucionais, eram decretos aí que reforçavam os poderes do Executivo Federal perante a sociedade nacional. Então foram vários desses atos institucionais. Nós podemos destacar o ato institucional 2, extinguiu aí os partidos políticos, tornava indireta a eleição para o presidente da República, e o ato institucional 5. Esse AI-5, ele de vez em quando a gente vê meia dúzia de malucos defendendo esse tipo de coisa. E vocês vão ler no texto aí do PET, porque as atividades PET que vocês leiam, né? Um trecho aí que está em itálico aí no PET de vocês, que é um crime, né, contra a sociedade brasileira, o AI-5. Então ele determinou o fechamento do Congresso. Então não tem mais Congresso. Estabeleceu uma severa censura aos meios de comunicação, ou seja, você tirou a liberdade de expressão, e a suspensão também de direitos civis e constitucionais. Então, o AI-5 ele expressa aí uma violência muito grande do Estado contra o cidadão, contra aquelas pessoas que se opunham a esse regime autoritário. Quais que eram os aparatos de repressão do regime militar? A censura, ou seja, você tem músicos, artistas, jornais, todos sendo censurados, ou seja, passando aí a autoridade do governo que confere para saber se não haviam aí opositores. É interessante que quando você ouve músicas, ou você vê charges, ou coisas escritas no período da ditadura militar, você percebe que as coisas são escritas muito nas entrelinhas. É importante, é interessante, por exemplo, tomar músicas como do Chico Buarque para analisar e ver que o artista utiliza de forma bastante poética para expressar esse período várias situações em que ele diz coisas nas entrelinhas, né? Não muito explicitamente. E isso é muito comum nesse período, foi muito comum nesse período. Quais foram as principais consequências? Primeiro, muitas mortes, milhares de mortes. Existem pessoas que ainda hoje passam um pano para a ditadura militar, dizendo que foi uma ditadura branda,
que não morreram tantos quantos morreram em outros países e tal, mas foi um regime violento que matou, torturou, que desapareceu com pessoas. Não tem como você defender esse tipo de coisa. Não tem como você defender que o Estado faça esse tipo de coisa com o próprio cidadão. Então, são coisas indefensáveis que muitas vezes a gente vê dita, né, aí pelas redes sociais. Muitos desaparecidos, corrupção não investigada. Né? Inclusive, é, uma, é do imaginário popular de muitas pessoas que viveram a época dizer que na, na ditadura militar não existia corrupção. Não, não existia mesmo. Porque a corrupção era escondida. Né? As pessoas escondiam, não havia justiça para investigar os próprios militares. Então, existia sim corrupção. Né? Existem casos, essa questão das grandes empreiteiras que estão envolvidos nos grandes casos de corrupção aí dos governos recentes, elas começaram aí há muito tempo. Eles estão operando aí no Brasil há muito tempo. Então, houve corrupção que não foi investigada. Né? Quem vai investigar um regime autoritário? A alta da inflação, que só foi se resolver aí já na década de 1990 com o Plano Real. Então, dificilmente foi controlada essa situação. O país altamente endividado e altamente dependente do capital internacional. Isso também está ligado aí com a questão do milagre brasileiro. Aumento exponencial na desigualdade socioeconômica, ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres por causa da ditadura militar. Importante nós observarmos esses aspectos tratando aí dessa situação, ok? Vamos para o próximo slide. Eu quero deixar aqui para vocês que é algo que está aí pedindo nas atividades, que é a questão do milagre econômico e da comissão da verdade. O que seria esse milagre econômico? Ele corresponde a um crescimento econômico que ocorreu no Brasil na década de 1970 e no início da década de 1970, trazendo aí um finalzinho da década de 60 até 1973. Acelerou-se aí o crescimento do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto do Brasil, uma industrialização e a inflação baixa. Porém, esse período de prosperidade, ele ocorreu com um aumento na concentração de renda, na corrupção e na exploração de mão de obra. O que acontece? Você tem um crescimento do PIB, mas você tem um crescimento do PIB garantindo que aquelas pessoas vão permanecer com um salário baixíssimo. Né? Que a pessoa que está trabalhando, por exemplo, numa fábrica, ela vai permanecer com um salário baixo. E ali ela não vai ter um potencial de consumo, ela não vai conseguir consumir tanto quanto ela quisesse, ela não vai ter tanto poder de compra. Isso vai causar um aumento nas desigualdades. Okay? Isso fez com que muita gente fosse rica, se tornasse ainda mais rica, porém aquelas pessoas simples, as pessoas, os trabalhadores, violentamente reprimidos, caso tentassem uma greve ou buscassem alguma reivindicação, eles foram prejudicados por
causa desse milagre econômico. Um outro fator, e aí já é fora da ditadura militar, mas é sobre a ditadura militar, é a Comissão Nacional da Verdade. Existiram aí várias comissões nacionais da verdade em diferentes países. Você tem na Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial. Você tem, por exemplo, a Argentina, pós também ditadura argentina. Em vários países. Mais de 30 países já fizeram comissões da verdade para investigar eventuais crimes dos estados, né, crimes dos governos contra a sua população, contra a humanidade. No Brasil, e aí eu retomo aquilo que eu disse da lei da anistia, o Brasil demorou muito tempo a se falar em comissão da verdade. Então, somente em 2011, a lei foi criada e tornou-se efetiva aí a partir de 2012, essa Comissão Nacional da Verdade, que investigou crimes como mortes, desaparecimentos cometidos, torturas, né, cometidos contra agentes representantes, cometidos por agentes representantes do Estado. No período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. E aí aqui nós estamos estendendo um tempo aí bastante prolongado, mas aí nós vamos ter principalmente os anos da ditadura militar que serão analisados. Ao lado aqui dessa situação, nós temos duas imagens, uma que vai representar o milagre econômico brasileiro e a outra que vai representar a Comissão da Verdade. A primeira está ali, ninguém segura mais esse país. O milagre econômico ele foi uma causa de propaganda para o governo. Então, esse ninguém segura mais esse país, ele é para exaltar a imagem do Brasil aí, governado por militares. Em 1970, o Brasil também, aí entra o futebol também. O Brasil ganhou o tricampeonato na Copa do Mundo. E isso foi também algo aproveitado pelos militares. É importante observar-se isso aí. Abaixo aqui nós temos uma charge, um armário cheio de ossos e o general perguntando, né, querida, onde estão minhas meias? O general ali que tem o seu passado. E a lei da anistia impediu que essas pessoas fossem punidas. E por isso há uma diferença entre o Brasil e outros países. A Argentina, por exemplo, puniu todos os militares, puniu, né, agentes do Estado que foram violentos contra a sua população. Ok? Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão fazer essa pesquisa. Eu já deixei aqui o milagre econômico, a Comissão da Verdade. As deliberações estão no próprio PET do Ato Institucional 5. Então, é tranquilo para vocês. A letra A, a letra B, a letra C. A número 2, vocês vão fazer a leitura do texto Memórias da Ditadura. Está no PET, ok? Então, está com a letrinha diferente lá, no estilo itálico. Você vai ler com atenção e vai citar aí os crimes que foram cometidos, ok? Na número 3, você vai explicar
com as suas palavras, como a instabilidade do governo João Goulart desencadeou o golpe de 1964. Nós explicamos aqui bastante sobre as questões do governo Jango, e isso vai ser bastante tranquilo para vocês. Por fim, tem uma questão de múltipla escolha. No cabeçalho do Jornal do Brasil, no dia 14 de dezembro de 1968, aparecia escrito: tempo negro, temperatura sufocante, o ar é irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, máximo 38, 38º em Brasília, mínimo 5º nas Laranjeiras. A qual fato este texto faz referência? Isso aí vocês vão analisar entre A e a D qual que é a questão correta. Faça as atividades com atenção, leia o texto, assista esse vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos, boa semana para você. Deus abençoe.